Olá, turma, boa noite. Tudo bom com vocês? Eu estava um pouquinho sumida, eu tive um pouquinho indisposta esses dias, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e eu já estou bem melhor, graças a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente trouxe um assunto que eu acho que é interessante para várias pessoas. Geralmente, quando eu estou em sala de aula, às vezes eu estou na minha casa, recebo sempre mensagens referentes a orientações nutricionais para pessoas que sofrem com a tal prisão de ventre, né? Constipação ou também chamada de obstipação intestinal. E aí a gente tem algumas dicas, né? Primeiramente, vamos entender o que é essa tal constipação, né? Por que ela acontece. Então, assim, a constipação nada mais é do que a condição normal do alimento, né? No corpo, no nosso trato gastrointestinal, até a fase da evacuação, ou seja, da eliminação, ela não acontece da forma que deveria ser. Por carência, por ausência, pela própria alimentação e também por alguns fatores metabólicos que podem acontecer com o indivíduo, né? E faz com que o indivíduo, a pessoa, ela defeque numa quantidade, num tempo mais reduzido. E se torna uma situação dolorosa, né? Tanto no ato de defecar, porque as fezes já vão estar mais ressecadas, quanto os próprios incômodos da constipação que a constipação causa, né? Como o próprio mal-estar intestinal, que de lá vem as dores, né? A quantidade de gases e dores de cabeça. Muitas pessoas sofrem de enxaqueca e geralmente elas relacionam a qualquer outro tipo de problema e não levam em consideração que a própria situação, a própria condição de não estar defecando, não estar eliminando os resíduos que deveriam ser eliminados, pode causar esse problema de enxaqueca, de dor de cabeça, de mal-estar, enjoos, né? Às vezes pode acontecer o próprio refluxo, né? Então muitas pessoas acabam que não entendem que a condição de não defecar, ela pode gerar diversos outros problemas na vida do indivíduo, né? E o que causa? A principal causa da constipação, ela está relacionada a uma alimentação inapropriada, inadequada, carente principalmente de fibras e líquidos, principalmente de água. Então é importante que nós façamos uma alimentação baseada em fibras, em alimentos ricos em água, né? Para que a gente possa ter um trânsito intestinal tranquilo, que a gente possa ter uma evacuação tranquila e regular, né? Quando a gente passa mais de 2 dias sem defecar, realmente já é para a gente começar a se preocupar. O que é que está acontecendo? Se a gente come todo dia, gente, vamos pensar. Se a gente come todo dia, é para a gente defecar todo dia, né? Como é que acontece a formação das fezes? A gente se alimenta, né? Esse alimento, ele começa a digestão a partir da língua, depois ele vai descendo pelo esôfago, né? Chega no intestino, no nosso estômago e vai começar toda aquela fase digestiva, digestória, né? E o corpo vai fazendo o quê? Ele vai captando, né,
adquirindo aquilo que é bom, que são os minerais, que são as vitaminas, e aquilo que não é importante para o corpo ou que está em excesso, geralmente precisa ser eliminado. Como é que acontecem essas eliminações? Suor, urina e fezes, né? Quando a gente não consegue defecar, vai acontecendo um próprio acúmulo de resíduos dentro do nosso intestino. E pode causar diversas doenças, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que eu sei que alimentos eu devo comer? É importante dizer para vocês que cada corpo reage de uma forma. Eu já conheci pessoas, né, que sofrem de prisão de ventre e que se dão muito bem com goiaba. E aí vai contra aquilo que a gente vem aprendendo, né, há tempos e tempos. Nossa, a goiaba não prende? Então, é importante que a gente observe como o nosso organismo, né, ele reage a determinados alimentos, certo? Uma outra situação que a gente precisa também levar em consideração é a quantidade de água que a gente ingere durante o dia. E tem pessoas, né, que, assim, na verdade a orientação geral é que a gente tome pelo menos 2 litros de água por dia. E é importante, só que isso não é regra geral para todo mundo não, gente. Por exemplo, no meu caso, que eu sou um pouquinho mais alta, né, o meu consumo, ele vai além dos 3 litros por dia, né? Então, a gente precisa levar em consideração peso e altura do indivíduo. Se você tem uma estatura mediana, se você tem um peso dentro da normalidade, sem muito excesso, os 2 quilos está excelente. Mas se você já tem um pouquinho mais de altura, um pouquinho mais de fofura, de fato a gente precisa consumir uma quantidade de líquidos que vai um pouquinho além dos 2 litros de água por dia. Um outro fator que é crucial, né, além da questão da alimentação, é o sedentarismo. Se você não caminha, se você não faz uma atividade física, se você não se mexe, não se movimenta, isso com certeza vai refletir no seu organismo, né? E vários reflexos vão acontecer por conta dessa carência de uma atividade física regular. Quando eu falo em questão de caminhar, eu não estou falando de você só caminhar dentro de casa, eu estou falando de você realmente destinar um horário do seu tempo, né, do seu dia, para que você possa se dedicar a uma atividade física. Seja pilates, né? Seja você fazer uma bicicleta, seja você, nem que não seja a fazer pedalar de bicicleta, mas que você possa fazer qualquer um movimento com o corpo, né, para que as próprias articulações elas sejam mantidas desenferrujadas, né? E isso daí, como eu tenho visto, e sei da competência dos professores, que fazem isso brilhantemente e incentivam cada um de vocês, nós, na verdade, a praticar uma atividade física regular e acompanhada, né? Então, para quem sofre de problemas de prisão de ventre, é essencial que faça algum tipo de atividade física, que se movimente mesmo. Uma outra coisa é não deitar após as refeições e evitar alimentos secos. Muitas pessoas que eu conheço, que já passaram por mim, né, que eu já atendi, que sofrem ou já sofreram de problemas de prisão de ventre, tinham uma rotina de comer alimentos bem secos, né, alimentos sem caldos e além de alimentos sem fibras.
Então, você consumir alimentos secos rotineiramente, muita fritura, isso contribui para que o problema da prisão de ventre ele seja mais intensificado. E a gente está falando aqui de consumo de fibras. Onde eu posso encontrar essas fibras, né? As fibras, gente, elas estão principalmente nas cascas dos alimentos, certo? Nas folhas, e isso é importante frisar. A gente também tem bastante fibra na aveia. A gente, inclusive, já conversou um pouquinho sobre a questão da aveia. E a importância de você saber consumir esses alimentos. Aquele alimento, aquela refeição que você faz, feijão, arroz, ovo, carne, frango, peixe, sem ter uma saladinha, gente. E quando eu falo da salada, eu estou falando da salada crua. A salada crua, ela é que é rica em fibras, que a gente chama as fibras insolúveis, aquelas que quem sofre de prisão de ventre precisam consumir em maior quantidade. Como a gente tocou aqui no caso da aveia, é importante frisar que essas pessoas que sofrem de prisão de ventre prefiram o farelo de aveia. Como é que deve ser esse consumo? Consumir pelo menos uma colher de sopa do farelo de aveia nas refeições. Eu posso colocar isso no suco, eu posso colocar isso no iogurte, eu posso colocar isso na minha própria comida, que isso vai fazer com que o meu trânsito intestinal ele seja um pouco mais acelerado. Gente, consumir fruta com casca, né? E aí, professora, mas esse problema do agrotóxico? Aí a gente tem uma aula lá atrás, que a gente falou como a gente faz para higienizar os alimentos com casca, que é aqueles que a gente vai consumir com casca, né? Assim como as frutas, as verduras, os legumes, as folhagens, como devem ser higienizados antes do consumo. Praticar atividade física, ingerir mais água. A gente está num período que tem chuva, mas a gente também está com um sol muito intenso aqui em São Luís, em Paço Lumiar. Então, a gente realmente precisa consumir uma quantidade de água um pouco maior do que a gente já vem consumindo. E cuidado com a alimentação, gente. Vamos preferir realmente alimentos que possam nos ajudar a melhorar o trânsito intestinal. E aí eu tenho um segredinho, algumas alunas minhas daí já sabem, né, que ajudam a melhorar as crises de prisão de ventre, mas eu vou deixar aqui um aviso para vocês antes de dizer mais ou menos essa receitinha. Quem for diabético, não faça. A gente tem diversas outras maneiras da gente tratar a prisão de ventre. E aí vocês podem me procurar individualmente, me chama lá no WhatsApp, no meu privado, e que eu vou passar alguma orientação para que você melhore essa situação de prisão de ventre. Então, para os casos de quem não tem problemas de diabetes, como é que a gente pode melhorar uma crise de prisão de ventre, né? De constipação intestinal? Você vai pegar 4 ameixas, essa ameixa seca, essa ameixa preta, você vai colocar com um copo de água, certo? Colocar para ferver. Deixou ferver mais ou menos uns 2 minutinhos. Depois que levantar a fervura, você vai apagar o fogo e deixar esfriar. Assim que esfriar, né, que já estiver numa temperatura ambiente, né, se você quiser inclusive colocar para gelar, não tem problema. Você vai beber essa água e comer essas ameixas que foram cozidas, né, nessa própria água. É só esperar uns minutinhos. Você vai ver a maravilha que é. Ajuda a dar uma liberada assim nesses resíduos que estão
presos, né? Aprisionados, precisam ser liberados para dar espaço ao trânsito intestinal normal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Coração apertado de saudades. E espero em Deus que essa situação de pandemia acabe o mais rápido possível. Espero que vocês todos estejam muito bem em casa, com saúde. E que a fé nunca se acabe. Que a fé sempre aumente. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Um beijo no coração de todos. Tchau.